A ressurreição de Cristo. Como Cristo se ressuscitou? Ele ressuscitou sozinho? O Pai o ressuscitou, Jesus, seu Filho? Como foi a ressurreição de Cristo? Vamos ver alguns textos da Bíblia para confirmar a verdade. Será que o Filho de Deus ressuscitou sozinho, por conta própria? Atos capítulo 2, 24 diz: ao qual, porém, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou, seu Filho, rompendo os grilhões da morte. Porém, não era possível que ele fosse retido por ela. Então, o Senhor Jesus não conheceu, ele não foi corrompido lá na terra pela morte. Ele ficou apenas aqueles 3 dias e o Pai, Deus o ressuscitou. Então nós vemos aí que ele não se auto-ressuscitou. Foi Deus que ressuscitou seu Filho. Em Atos 2,32 diz, confirma isso aí. A esse Jesus, Deus o ressuscitou, do que nós mesmos somos testemunhas. Então os próprios apóstolos, discípulos de Cristo, eles mesmos confirmaram que Deus o ressuscitou, do qual eles eram testemunhas, porque eles viveram naquele tempo que Deus, eles presenciaram, toda a cena ali, eles viram os relatórios de todo mundo. Lá em João 5, em Atos 5,30 também confirma: o Deus de nossos pais o ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando-o num madeiro. Quando eles fizeram os discursos lá, Pedro fazendo discurso para o povo, eles confirmaram: o Deus de nossos pais o ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste. Esse Jesus que vós mataste, ele pendurando ele no madeiro, Deus, o Pai, o ressuscitou. Por que a Bíblia frisa bem esses textos da Bíblia? Porque tem muita gente que gosta de dizer que Jesus não precisou de ninguém para ressuscitar ele, porque o Pai deu a ele vida própria. E realmente o Pai deu a ele vida própria. Ele podia dar e tomá-la, porque ele era o Pai deu a ele. Mas mesmo ele tendo vida própria, ele estava no túmulo morto. E uma pessoa morta no túmulo, ela não tem como agir. Se morreu, porque o Senhor Jesus, quando morreu no túmulo, ele não morreu de mentirinha, ele morreu de verdade. E como que um defunto tem jeito de se auto-ressuscitar por conta própria se ele está morto? Se não tiver uma outra pessoa para ressuscitar, não tem como ele ressuscitar. Então, o Deus de nossos pais, diz o apóstolo, o ressuscitou é Jesus. Esse Jesus que vós mataste, pendurando ele no madeiro. Paulo, em Gálatas, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Então, se habita em vós, aí já é Romanos dizendo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Tanto esse corpo
mortal pecador, vai vivificar ele, vai trazer ele, vai dar nova vida para ele. Porque na realidade Jesus estava morto lá, quem ressuscitou ele foi Deus, o Pai. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então é muito interessante a gente entender essas verdades, para que quando uma pessoa disser que Jesus se auto-ressuscitou, que ele ressuscitou sozinho, não. Na verdade, o anjo apareceu lá no túmulo e disse: filho, o teu pai te chama. O anjo mandou o recado de Deus: filho, teu pai te chama. E aquela voz penetrou no ouvido do defunto, né? Era um defunto. Jesus morto era um defunto. Ele era um defunto, uma pessoa morta. Mas aquela voz penetrou, a voz de Deus tem poder, né? Ela penetrou no ouvido dele. E ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz e que veio o poder de Deus ressuscitou ele. Ele saiu do túmulo. Ele saiu vivo. Essa mesma voz ela vai acontecer, ela vai repetir no futuro. Quando os ursos estiverem na sepultura, que Jesus vier pela segunda vez, eles vão ouvir a voz: sai para fora, fulano, sai. Essas pessoas vão ouvir a voz de Deus, o defunto vai ouvir. Há pessoas que já morreram, já apodreceram, já não tem nem osso mais, mas o poder de Deus, né? Aí é questão de fé. Eles vão ouvir e vão ressuscitar. Diz também, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para ser salvo, depende de alguns detalhes, né? Primeiro, confessar que Jesus como Senhor em teu coração, né? E creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se nós não acreditar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, não vai ter como ser salvo, não. Isso não é um ponto de salvação se a pessoa não entendeu o assunto, mas se a pessoa entendeu o assunto, ele tem que crer que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, senão não será salvo. Não podemos crer que o Senhor Jesus se auto-ressuscitou, porque isso é mentira. A Bíblia afirma que foi Deus que ressuscitou o Senhor Jesus. Temos de crer no que está escrito na Bíblia. Então nós temos que crer que Deus ressuscitou Jesus, seu Filho.